Quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo, Lucas, capítulo 1. A partir do verso 45. Diz assim: Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia ela é de geração em geração, sobre os que o temem. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito tenha liberdade, Pai, para que o Senhor possa ministrar aquilo que está no teu coração, ao nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, fala com a tua igreja. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Amém. Que passagem tão linda. Um pouquinho antes a gente vê Isabel ali, já com a promessa, com o ventre dela ali, com a semente. Maria também com a promessa dentro do ventre dela. E de dentro de Maria sai uma adoração, sai uma oração. E ela diz algo que marca o meu coração. A sua misericórdia, ela é de geração em geração, e sobre aqueles que o temem. O que é misericórdia de Deus? Você já tem ouvido aí nos cultos que se passaram? A misericórdia ela é o amor, a misericórdia ela é a compaixão. E quando você vai estudar essa palavra no hebraico e ela vai se conectando com outras palavras, as raízes de outras palavras, e em uma dessas conexões a gente vê que misericórdia é o útero, que misericórdia é a terra onde a semente está, onde a semente chega, onde ela cresce. E ali de dentro do útero, o Senhor faz nascer algo. O Senhor faz chegar ao mundo algo que Ele está estabelecendo. A misericórdia de Deus é isso, é uma terra, é um lugar onde Ele quer que ali haja fertilidade, que ali haja multiplicação. Quando Deus, antes de entregar os mandamentos para o homem lá em Moisés, muito antes dele falar, honre o teu pai e a tua mãe, não adultere, antes dele entregar muitas e muitas ordens, a palavra de Deus fala lá no comecinho de Gênesis, uma das ordens de Deus é assim: frutifique, multiplique, domine a terra. Há uma ordem de Deus para as nossas vidas, que nós temos que frutificar, que nós temos que dar fruto. E Deus, quando coloca o homem na terra, nós muitas vezes olhamos para a terra que Deus nos deu e nós achamos que o controle total dela, a ação dela é somente de Deus. E você olha para a tua casa, você olha para a tua família e você fica falando Deus, 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 Deus. Você olha para aquilo que Deus mandou você pisar, para a terra, para aquilo que é promessa, e você fica Deus, 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 Deus. Mas a palavra fala que a terra, ela está sujeita ao homem. Assim como o homem está sujeito a Deus. E quando Deus coloca Adão e Eva na terra, Deus fala para Adão e Eva: comece a trabalhar nessa terra, cuide dela, zele dela, faça com que ela multiplique. Deus, Ele cria tudo na terra, mas é o homem que vai ter domínio sobre a terra. Isso é incrível, amados. Nós temos autoridade sobre a terra.
Nós temos autoridade no lugar em que Deus nos planta. Por isso que a palavra fala que a criatura, ela fica aguardando ansiosamente, há uma expectativa nela, para que aquilo se manifeste, para que o Criador se manifeste. A terra, ela está esperando com que o homem exerça autoridade sobre ela. Esses tempos atrás teve aquele, como é que é, furacão? Mina? Mina, oh Jesus. E um dos vídeos que eu vi foi de umas pessoas lá em Miami, na praia. Não sei se você viu esse vídeo. Vários cristãos ali na praia começaram a adorar a Deus e começaram a orar. E aquele furacão estava bem distante, aquelas nuvens pretas. E eles foram orando e declarando. E de repente a gente olha no mapa e a gente vê que aquele furacão ele se desloca e ele vai para uma outra região. Há autoridade nos nossos lábios sobre tudo aquilo que está sobre a terra. Esses dias eu estava em São Paulo conversando com uma mulher e ela falando que ela tinha um vasinho na casa dela, três vasinhos de orquídea, e 2 davam flor e o outro não dava flor. E ela olhava para aquele vasinho e falava, mas qual que é o problema? E mexia na terra, e mexia, e nada daquele da flor, e nada daquilo da flor. E eu conversando com ela, falei, comece a orar por aquilo, comece a orar. Amados, quantas coisas o Senhor tem colocado ao redor seu. Quantas coisas têm estado no lugar que Deus planejou para você. Essa terra, esse lugar que Deus está te colocando, esse lugar que nós estamos possuindo. Aqui, domingo de manhã na consagração, uma das palavras que Deus liberou através do apóstolo é que nós, no mês de novembro, estaremos possuindo uma nova terra. Uau! Nós estaremos entrando numa terra nova. Se nós entramos numa terra nova, é sinal que há algo ali, há uma expectativa nessa terra, para que algo comece a surgir daquela terra. É chegado, eu acredito, o tempo de nós vermos os frutos da terra. É tão tremendo a palavra de Deus, quando a gente vê lá em Êxodo 33, quando Deus está conduzindo o povo para uma terra que mana leite e mel, uma terra de promessas. E a palavra de Deus fala assim, Moisés, vai lá. Eu estou mandando anjo para aquele lugar. Vai lá. Conduz o povo, mas eu não vou. Porque aquele povo tem um coração duro. Muitas vezes a gente fala assim, Moisés ficou lá do alto, tão distante, Moisés ficou longe, ele não conseguiu ver a terra prometida, ele não teve fé. Imagine Deus falar para você, vai até lá, conduz o povo, mas é um povo de coração duro. Será que você iria? Mas a palavra fala que ali junto com Moisés estava um homem que não saía de dentro da tenda, e o nome dele era Josué. Josué estava debaixo da proteção de Deus. E Josué então, ele passa a entrar na terra prometida. Moisés, ele cumpre aquilo que Deus pediu para ele cumprir. Só que Josué, ele atravessa, ele alcança a terra que Deus confiou, que Deus havia preparado para o povo. E já não era mais uma presença tão difícil, mas quando Josué entra ali, a palavra fala que a arca era carregada nas costas. A presença de Deus estava sobre o ombro daqueles homens, e assim eles entraram no lugar novo. Havia sobre Josué a expectativa de algo de novo. A misericórdia, ela é de geração em geração. Eu quero te dizer nessa noite de sexta-feira, que eu e você somos responsáveis
pela semente que Deus tem nos confiado. Seja para multiplicar, ou seja para que aquela semente morra, nós prestaremos conta para Deus de tudo aquilo que Ele tem dado nas nossas mãos. E se nós estamos confiando num Deus de misericórdia, é porque Deus está nos falando que existe um lugar de multiplicação nesse mês, existe um lugar onde algo vai nascer, onde algo vai brotar, e vai depender de mim, de você, de olhar para esse útero espiritual, de olhar para essa terra e declarar que algo vai nascer nessa terra. O Senhor chama eu e chama você. Nós temos responsabilidade sobre a semente. Muitas vezes a gente questiona. Esses dias me deu um aperto no espírito quando eu vi aquela notícia daquela igreja nos Estados Unidos, em que um homem entrou e começou a atirar, e quase 30 pessoas morreram dentro de uma igreja. E às vezes a gente se pergunta, mas ele estava dentro da igreja, talvez adorando, talvez num momento como esse. Como que isso acontece? Aí nós vamos para o Brasil e nós vemos uma creche em que pega fogo e crianças morrem, e a gente se pergunta. Mas na verdade, amados, o Brasil é nosso, São José dos Campos é nosso. Há uma responsabilidade nossa de colocarmos a palavra, a semente de Deus no coração daqueles que estão matando, no coração daqueles que estão destruindo. Há uma responsabilidade nossa de olhar para a terra onde os nossos filhos, onde os nossos parentes estão, e nós olharmos para aquilo e lançarmos a palavra e lançarmos a semente para que aquilo aconteça. Nós questionamos os noticiários, mas nós somos os responsáveis para que essa geração ela conheça o amor de Deus. Não basta nós termos filho, não basta a nossa casa. Quando a misericórdia é falada, que ela é de geração em geração, é porque o que Deus quer de mim e de você é que a semente, ela perpetue. O propósito de Deus na minha vida e na sua vida, Ele precisa perpetuar. Ele não acaba em mim. Quando eu olhar para um cemitério e está escrito meu nome ali, nascido no dia tal e falecido no dia tal, será que a minha história acabou ali? Não. Os meus bisnetos, eles falarão, eles viverão algo que um dia eu, aqui no dia 10 de novembro de 2017, algo que eu liberei no ar, algo que eu declarei com fé, uma adoração, uma oração, algo que saiu de dentro de mim, isso vai alcançar alguma geração lá na frente. Por quê? Porque há poder em mim de declarar sobre a terra, sobre os frutos que virão da terra. Ai, Jesus. Desde que Deus coloca o homem na terra, Ele se preocupa com a multiplicação da terra. Quando Caim mata Abel e o sangue é derramado na terra, o diabo está querendo dizer que a terra ela não tem mais o poder de multiplicar. Você está me entendendo? O diabo sempre quer inverter o princípio de Deus. Ele quer que a gente olhe para aquilo e a gente não acredite. Por isso que os pecados eles começam a acontecer na terra. Por isso que a gente vê tanto adultério, tanta destruição na terra. Por quê? Porque o diabo quer que a gente olhe para aquilo e não acredite. Que a gente deixe de profetizar. E aí Deus se levanta e Ele procura filhos na terra que restaurem o padrão dEle, que olhem para a terra e declarem, que redimem a terra, que restaurem a terra.
Deus está procurando a minha vida e a tua vida. Sabe por quê? A próxima geração, ela será uma extensão minha e uma extensão sua. Só que nós seremos cobrados pela nossa omissão, amados. Quando nós começamos a desistir de alguma coisa, quando nós começamos a deixar de acreditar em alguma coisa, nós seremos cobrados por isso. Lá em Isaías a gente vê o rei Ezequias, enfermo, doente, recebe uma visita da Babilônia, abre a casa, mostra tudo para todo mundo, mostra a riqueza, mostra tudo que conquistou, tudo que ele havia feito. E de repente o profeta vem e fala assim: ô Ezequias, o que foi? Não, eu mostrei tudo, eu quis mostrar tudo, eles vieram aqui e eu mostrei tudo. Para ele, isso era bom. Mas na verdade Ezequias estava deixando a Babilônia entrar dentro dele, a escravidão entrar dentro dele, a perseguição entrar dentro dele. A nossa geração, ela será visitada pela nossa omissão, amados. Muitas vezes nós procuramos os bens tangíveis, aquilo que a gente pode tocar. Por isso que é muito mais fácil você acreditar em algo que você está vendo do que você buscar por algo sobrenatural. O grande desafio de Jesus era mostrar um Deus que não precisava de templo, não precisava de parede, mas era um Deus que estava dentro deles. A maior riqueza da nossa vida é quando alguém olhar para você e enxergar algo que ninguém enxergou. É quando você passar por um lugar e a luz de Deus resplandecer dentro de você, ao ponto daquela pessoa querer estar perto de você. Quando Adão peca, ele não consegue enxergar através de Deus as coisas. Por isso que quando Deus chega para Adão, ele fica com vergonha, porque ele começou a olhar para dentro de si mesmo, ele não tinha mais os olhos da luz eterna dentro dele. O que nós precisamos nesses dias é da luz eterna de Deus dentro de nós. Talvez nesses últimos dias você tenha trabalhado, para que você possa conquistar coisas e ir para a eternidade. Mas o que Deus quer de mim e de você é que a gente faça coisas eternas na terra, para que aí sim a gente possa ir para a glória de Deus. Quais são as coisas eternas, pastor? Quais são as coisas eternas? Um dia um menino estava dormindo e de repente Deus falou para ele: Samuel, 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 Samuel. Ele não sabia qual era aquela voz, ele não conseguia discernir muito qual era aquela voz. E ele então vai até Eli, que era uma autoridade que estava sobre ele, e ele começa a falar com Eli. E Eli manda ele dormir, e aí ele insiste, até que ele fala: não, essa aí é a voz de Deus. Eli já era um homem já de idade, que já não estava nem mais enxergando, que só ouvia algo. As gerações novas, elas padecem de homens e mulheres que mostrem o caminho para eles. A palavra fala que Eli estava tão preocupado com os seus filhos e com os bens da terra, que ele não pôde mais ensinar Samuel a viver o propósito de Deus, a alcançar o destino dele. Quantos filhos aí nessa terra estão esperando eu e você mostrar o caminho para ele? Mas a palavra fala que Samuel então começa a se mergulhar, a se imergir na presença de Deus, e ele vai buscando Deus. E é tão tremendo que de um certo momento da vida de Samuel, que Deus fala para Samuel: Samuel, você vai ungir um rei.
E Samuel começa a procurar os padrões de reis da terra. Samuel procura talvez um rei forte, né? Talvez de terno e gravata, todo arrumado. Procurava alguém alto, alguém com experiência. Mas Deus fala para Samuel: não é desse jeito, Samuel. Eu tenho um propósito nessa terra. Deus fala para Samuel: o novo ele é diferente. Aquilo que vai nascer é diferente. Então quando Samuel começa a procurar o rei, Samuel então vê um rei tão pequenininho, tão sujo, talvez com fezes de ovelha, talvez sardento do sol, com manchas na pele, talvez cheirando mal, talvez um cara tatuado, barbudo, com a cabelo raspado, com a calça meio larga. Quando o Senhor quer fazer algo novo, amados, não existe padrão, não existe roteiro. Samuel então escolhe Davi. Davi era o novo de Deus sobre a terra. Para aquele que ninguém dava nada, Deus levanta. Por isso que o Senhor te traz aqui nesta noite. Ele quer que eu e você comecemos a investir na nova geração, nos filhos espirituais, nos filhos naturais. Ele quer que você invista naquelas pessoas que Ele colocou ao seu redor. Samuel foi filho de Ana. E Ana era uma mulher estéril, que não tinha filhos. Uma mulher que tinha uma terra, mas que não podia produzir na terra. Quantas vezes a gente se vê assim? No lugar que Deus nos disse, mas aquilo parece que não acontece. As coisas parecem que não nascem. Talvez Sara se viu assim, numa terra de promessa, mas com o útero seco. Talvez Isabel se viu assim, numa terra com o útero seco. Eu te pergunto nessa noite, Deus está preocupado em fazer um milagre no útero dessas mulheres? Ou Deus está preocupado com a próxima geração? Deus poderia pegar o útero de Sara e estéril. Isabel, Ana, mas Deus começou a trabalhar no coração de Abraão. Do exaltado para o pai de nações. Deus começou a moldar os corações dos homens. De um Zacarias gago, Deus quer trabalhar nos nossos corações. Porque conforme Ele vai nos moldando, conforme Ele vai transformando o nosso interior, conforme as coisas ruins vão saindo de nós, a terra nossa, ela vai sendo curada por Deus. E quando a terra está pronta, Deus então faz o milagre acontecer. Faz da estéril mãe de filhos. Falar de misericórdia é falar de útero. Falar de misericórdia de Deus é falar de homens e mulheres, de filhos de Deus,
que se colocam diante do Deus, do Pai, do Criador, e dizem: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para Ti. Eu quero as próximas gerações. Quando Abraão sobe com Isaac, lá no monte, já não é mais o filho que precisa morrer, mas um sacrifício acontece. Um sangue é derramado naquela terra, e o sangue fala de vida. Quando Isaac está ali no monte, e um cordeiro é sacrificado, Deus está dizendo para mim e para você, que um propósito novo sobre a terra está acontecendo. Quando Jesus vem para a terra, e o sangue dele é derramado sobre a terra, Deus está nos dizendo, mais uma vez, que a terra, ela está pronta para frutificar. E Jesus ressuscita, e o Espírito Santo dele vem sobre mim e sobre você. Por quê? Porque há uma autoridade sobre mim, sobre você, de declarar que o sangue, que a presença, que o poder, que a autoridade de Jesus está ainda sobre a terra. E com a autoridade que há no nome de Jesus, nós podemos reivindicar todas as coisas. O Senhor quer reestabelecer nesses dias, amado, a autoridade minha e sua sobre a terra. Eu e você somos os investidores das novas gerações. E talvez você se pergunte, mas eu já estou no meus 50, no meus 60, no meus 70, no meus 80. Eu comentei aqui as últimas vezes que uma das coisas que eu mais lembro da minha avó é ela fazendo um bolo branco. Mas ela chamava todos os netos para irem comer ali o bolo branco. E todas as vezes que eu me sento na mesa, que eu vejo um bolo, na maioria das vezes eu lembro daquilo que ela semeava. Deus não está procurando grandes coisas, Deus não está procurando grandes barulhos, mas Deus está procurando homens e mulheres que consigam manifestar Jesus no lugar em que nós estamos. Sabe quando você levanta da tua cama, quando você entra na tua casa, quando você está andando, quando você está conversando, Jesus começa a fluir de dentro de você, e aquilo está marcando corações. Eu e você somos a incubadora de Deus. Dentro de nós está sendo gerado algo. A misericórdia de Deus, ela está vindo para dentro de mim, o amor, a compaixão, para que as próximas gerações sejam alcançadas. Por isso que Deus fala de geração em geração, de pai para filho.